Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 9 de outubro de 2020. E o comentário de hoje não poderia deixar de ser outro, é a declaração controvertida do presidente Bolsonaro, afirmando que, passados 1 ano e 10 meses do seu mandato, não há mais corrupção, não há escândalos de corrupção no seu governo, razão pela qual a Operação Lava Jato não tem o que fazer sobre o governo Bolsonaro. Vocês notaram a sutileza da minha abordagem sobre o fato? Abram os jornais, vejam o noticiário, vejam a baixaria dos cards do Vem Pra Rua falando da questão do fim da Lava Jato. O presidente Bolsonaro não tem ingerência sobre a Operação Lava Jato, que é uma força-tarefa do Ministério Público. O Ministério Público possui autonomia para decidir se mantém ou não mantém forças-tarefa, e a última decisão da Procuradoria-Geral da República sobre a Operação Lava Jato é de sua prorrogação pelo menos até dezembro, e eu acredito que prorrogará mais ainda, porque há inquéritos em andamento e não se podem simplesmente suspender os inquéritos. É importante chamar atenção para o fato de que a Operação Lava Jato não tem revelado nenhum fato novo. Todas as notícias sobre o andamento dos inquéritos, das investigações e os julgamentos da Operação Lava Jato em curso até hoje, sem serem interrompidos, eu repito, dizem respeito à continuidade dos processos abertos no calor dos governos petistas, principalmente na época de Dilma Rousseff, quando o apogeu do escândalo do Mensalão aconteceu. São, portanto, desdobramentos de investigações do passado. Não há nada de novo, não há nenhum escândalo de corrupção sobre o governo do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, o combate à corrupção continua. Todo dia vemos a Polícia Federal batendo recordes de apreensão de drogas, leilões de bens de traficantes, os recursos arrecadados sendo destinados ao combate ao crime e, mais notadamente, uma operação genuinamente criada pelo governo do presidente Bolsonaro com a participação da Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo, o combate ao Covidão. O Covidão, como se sabe, é o escândalo do roubo de dinheiro da saúde nas ações de combate à pandemia do coronavírus. Como, em situação de emergência, foi liberada a compra e contratação de equipamentos, remédios, hospitais de campanha e equipamentos para combater a epidemia, os corruptos se aproveitaram para roubar e, de forma inédita, estão sendo pegos no ato. Prisões, investigações, processos sendo abertos praticamente em cima do fato, com a Controladoria Geral da União, com a lupa em cima dos escândalos, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, agindo em conjunto para combater o crime. Não é verdade, portanto, que o governo Bolsonaro é conivente com o crime, é conivente com a corrupção. No entanto, a forma como o presidente se expressou deu margem a essa interpretação. Os inimigos do governo e a imprensa em geral estampam manchetes com a afirmação do presidente, que disse que acabou com a Lava Jato, distorcendo os fatos, pinçando essa frase para fora do contexto. Já sabemos que a imprensa funciona assim. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Na época que o Papa Francisco renunciou, um jornal lá do Rio Grande do Sul, talvez um dos mais à esquerda dos jornais brasileiros ainda hoje, nem leio nem mais dou entrevista para eles, me ligou para pedir a minha opinião sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Queria que eu dissesse que o ato de renúncia é um ato de benevolência, um ato de desprendimento, de desapego ao poder. Quando o jornalista me perguntou isso, me perguntou o que eu achava da renúncia, eu peguei ele no contrapé. Eu disse, o Papa renunciou de fato para interferir na escolha do seu sucessor. Imagino que tenha problemas de saúde, não tenha mais condições de seguir na função e, renunciando com lucidez, poderá influenciar a escolha do sucessor. Não satisfeito com a minha resposta, o jornalista continuou perguntando até me arrancar uma expressão na qual eu dizia que, de fato, a renúncia é um ato de desprendimento e de desapego ao poder. No domingo seguinte, abro o jornal, qual o trecho da minha declaração que está lá estampado na página do jornal?
O ato de renúncia do Papa Bento XVI é um ato de desapego ao poder, um ato grandioso, humano. Não deixa de ser, mas eu queria destacar o outro trecho, mas o jornalista veio da redação pautado para arrancar de mim uma declaração. Autoridades públicas, políticos têm que ter noção dessas armadilhas do jornalismo. O jornalista sempre procurará uma frase de destaque, uma frase de chumbo, aquela que vai ser destacada na manchete, no lead, que é aquelas primeiras linhas da matéria, ou no olho, que é aquele quadradinho com um trecho destacado que os jornais botam, ou que o William Bonner lê na abertura do Jornal Nacional. Eu não vi o Jornal Nacional, mas não duvido de que o destaque tenha sido para o trecho da fala do presidente, na qual ele diz que acabou com a Operação Lava Jato, sem dar destaque ao que ele queria de fato dizer, é que não há mais escândalos de corrupção sob seu governo. Pois é, já sabemos o que esperar da imprensa. A base do presidente Bolsonaro, a base ativista conservadora, está vacinada. Mas a maioria da sociedade não. Os inimigos se aproveitarão de todas as oportunidades para tentar desacreditar o governo conservador, desacreditar o presidente da República. Fica a dica, na hora de falar em público e na hora de dar entrevistas para a imprensa, seja econômico nas palavras, destaque o que você quer dizer e não o que o jornalista quer arrancar de você. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal e lembre-se, todo dia de manhã cedinho tem um comentário político sobre um fato importante da conjuntura aqui no meu canal. O de hoje era esse, até o próximo.